Boa noite, boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite, boa tarde, né? Bom dia. Depois vai ficar gravado, tá bom? Vou chamar aqui a doutora. Deixa eu achar aqui, ó. Todo bicho, olha lá, já apareceu já. Ah, Boa meu Deus. noite! Cheguei! Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Alex? Um prazer estar aqui, tudo ótimo. Ótima noite pra gente. Doutora Érica, muito obrigado, viu, pela oportunidade, pela disponibilidade. A gente sabe da sua correria, né? Vamos falar um pouco sobre isso, muito pouco, porque é muita coisa. Muita coisa boa pra gente falar, né? Muito Tempos bom. de falar coisas boas, importante. Importante, né? E agradecer mesmo, porque eu sei que é corrido, né? Eu acho que é um assunto que nunca vai faltar tempo para falar dele, né? A gente tem que sempre estar falando, né? É. Sempre tem algo novo, enfim. O pessoal ainda confunde muita coisa, né? Mas eu agradeço demais, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você, com as pessoas que vão assistir, participar junto com a gente, né? É bem importante sempre a gente poder fomentar debates sobre questões importantes relacionadas à nossa fauna, Procurar. trazer o pessoal para a discussão. A gente está num momento importante Sim, do Brasil também, né? Que é a sim, questão de maus tratos aos animais está bem exato. forte, Forte, né? né? No coração das pessoas também, então é bem oportuno mesmo. Agradeço o espaço. Eu acho que a gente precisa trazer mais à tona mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas tem informação, né? Os meus amigos falam, Alex, mas tem informação. Muitas coisas desencontradas, né? Outras são boas, mas a pessoa não se apropria daquilo, então não olha para isso, né? E eu acho que é bom a gente ficar falando para entrar na cabeça, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Nunca é demais a gente falar Nunca, e nunca é demais, engajando, né? E todo mundo né? que a gente acaba falando e conversando e engajando, eu peço para ser multiplicador, vai engajando Isso, outros também, né? E as né? crianças são ótimas para isso, né, Alex? Vamos, Elas vamos são. falar um pouco de educação, né, ambiental. Eu quero ver sua opinião, eu te acompanho aí. Mas queria agradecer novamente, agradecer o pessoal está entrando, ó, muito bom. Hoje o pessoal já estava me perguntando, viu, como que entra tal, né? Porque eu estou fazendo por Instagram ainda, mas depois vai ficar salvo no YouTube, depois eu te Ah, mando, legal. tá? Porque que nem você falou, tem que ficar para outros verem, né? A gente Sim. sabe que hoje é uma quinta-feira, 7h30 da noite, todo mundo tem seus afazeres, né? Eu sei que você também tinha e deu um tempinho para vir falar com a gente. Mas fica lá, a pessoa pode dar uma olhada, vai ouvindo, né? Enfim, porque o assunto é bom, hein? Importante, né? Maravilhoso. Bom, na verdade, semana passada veio o Édipo, você conheceu ele no Indaiaves, né? Foi. E a gente teve esse contato pessoal no Indaiaves, né? E eu acho muito legal essa coisa toda, né? Porque eu lembro da pandemia, apesar de toda uma questão triste que a gente passou, mas muita gente se entrelaçou na pandemia. Eu conheci o seu trabalho naquele período, Olha vinha, só. vinha acompanhando, morria de vontade, já te falei isso, eu vou falar de novo, eu vou fazer o seu curso, nós Ai, vamos, faça. vamos fazer. Nós vamos falar hoje dele, fale mesmo, eu acho importante as pessoas saberem que tem um curso como esse tão denso, né, tão bom, e que às vezes a pessoa vai, mas como que eu vou fazer? Gente, é online, mas é sensacional porque tem a sua chancela, né? Não é um curso E a gente qualquer. tá. Não, bom, a gente vai falar dele, mas é isso, é Vamos, ao vivo, né? Online, ao mas é ao vivo, vivo. A gente tá né? junto ali discutindo, E né? que ideia, né? Enfim, mas é muita coisa. O Ed, semana passada, eu falei para ele, meu amigo, a gente começa a conversar, uma coisa puxa a outra, né? Então É, eu fiz uma pauta aqui para ter legal, um Alex. controlezinho, também não pegar muito o seu tempo, apesar que eu sei que você gosta do assunto e acha importante falar dele, né? E aí a gente fez esse trocadilho aí proposital, né? Porque vendo o seu trabalho, a gente conversou.
fauna urbana e o convívio com a selva de pedra. Que coisa, né? É. Parece que tá desconectado, mas não é isso. Enfim, você vai falar um pouquinho disso. Mas, primeiro, fala de você para a gente. O seu currículo é absurdo, né? É Ai, uma, são é uma muitas paixões, alegria. Alex, são muitas paixões e muita coragem e muita disposição. E agora eu tô também, eu comecei uma nova faculdade, mas vamos lá. Olha, É. fala para a gente um pouquinho. Eu sou bióloga, né, formada em biologia pela Unicamp, fiz mestrado em educação ambiental, Tá, tenho doutorado também em educação e engajamento de comunidades e sou especialista em comportamento, bem-estar e manejo de animais silvestres. muito bom. Aí sou também auxiliar veterinária, né, de silvestres e estou agora cursando medicina veterinária para fechar toda esse arcabouço aí. Mas eu venho trabalhando já há 6 anos. Não, Faz agora tempo, é. 7, né? 7. Eu comecei lá em 2000 nos Estados Unidos, no Center Wildlife Care, um centro de reabilitação de animais silvestres com essa área, Olha né? que De experiência, não? reabilitação. Ah, foi maravilhoso, assim. Até hoje a diretora de lá é minha mentora, minha amiga próxima, né? A gente troca bastante e ela torce muito pela gente aqui. Então, eu vim trabalhando com isso, né? Com essa questão dos animais silvestres que são acidentados na cidade, né? E que precisam de socorro e um processo aí de recuperação, de reabilitação que a gente chama, para poderem ser reintroduzidos na natureza ou não. Então, eu venho me especializando nessa área. Acabei, nos últimos anos, no Brasil, me especializando muito nos saruês, né, nos gambazinhos, porque é a maior demanda que a gente tem nas cidades. E é isso aí, Ah, trabalho muito com a parte de educação ambiental, né? Eu fundei, lá em agosto de 2021, a Todo Bicho Bom. Na época era só um nome para as minhas paixões e minhas atividades, mas aí ela se transformou numa OSC, né, uma ONG. A gente ah, tem um grupo de voluntários maravilhosos aí que ajudam também em todos os sentidos. A gente tem um trabalho forte de educação ambiental também, né? muito legal. E orientação à população sobre essas questões. Então, assim, eu atendo chamados todo dia. Às vezes tem época que é 12, E isso que eu ia te 10. falar, eu estava acompanhando uns números e são altos, hein? É. E assim, nem está atualizado, mas Tá. o que a gente fala por aí, mas eu estou falando no dia a dia mesmo. Essa época, que é verão ainda, né? É a época de reprodução de muitos animais silvestres e existem muitos acidentes mesmo com os filhotes, né? Os animais também. Cada vez eles ficam mais expostos, né? Para em Sim, busca de alimento, para se é, reproduzir, os a filhotes gente mais está acabando com a vulneráveis. área deles, né? É. Esse é o grande desafio, né, Alex? Porque a gente está sentindo na pele a questão da devastação ambiental, das questões É. das mudanças climáticas, né? Tudo que a atividade humana tem ocasionado no planeta. E os Acho animais que a têm vindo. palavra é essa mesmo, né? Devastação, né? Então, eles perdem a casa e vão para a cidade, aí começam a se acostumar, né? O que a gente chama de animais sinantrópicos. Eles vão Tá. Eles vão. começando eles vão começando a. Eu brinco assim, que eles sabem até a hora que a pessoa sai para tomar café, que volta do trabalho. Que Mas é coisa, que eles né? começam a se acostumar com as atividades humanas, né? E se Sim, aproveitar, assim, desses momentos. ecologicamente. É. Então, comem, busca abrigo na casa das pessoas, e aí quando gera muito, começa a gerar muito conflito, né? E a gente nota que tá. Isso tem cada vez mais aumentando, né? Cada vez mais espécies e indivíduos vivendo isso, assim, indo para cidades. Essa questão das mudanças climáticas afeta muito Também, também o né? ciclo reprodutivo, Mexe com tudo tudo. mexe com tudo. As catástrofes que a gente está enfrentando, imagina os silvestres na floresta, né? A É, gente pensa nos animais de rua, mas imagina sim. também os animais de vida livre que estão perdendo seu espaço, com Tem. queimada, chuvas abundantes, estiagem, né? O calor. E como nós, né, ainda. É lógico que aqui a gente tá. Eu sei que tem muita gente acompanhando, eu vi o pessoal já entrando. É por isso que eu falo que tem que, como você falou, tem que passar adiante essa informação. Porque para nós aqui, né, eu sou assim um apaixonado, não tenho uma. Comecei lá no grupo escoteiro, né, a ter esse olhar para a natureza, foi uma escola muito boa para mim. Mas a gente é fácil falar com a gente sobre isso porque a gente, né, vivencia, gosta, quer fazer algo, né?
Mas como ainda tem muita gente que acha que isso é muito distante, né? É. É muito você falar de meio ambiente, que também é uma palavra que incomoda, né? Porque meio ambiente, né? Quer dizer, o meio é tudo, né? Na verdade, o Uhum. ambiente é tudo, né? Mas enfim, como ainda as pessoas estão distantes, né? Porque eu ouço isso que você está falando. Vou dar um exemplo da maritaca, né? Ah, eu tenho uma maritaca no forro da minha casa. O que que eu faço? Então, mas aonde que é a casa da pessoa? Aí você vai ver. É um condomínio que estava lá numa área era muito arborizada. Ah, apareceu uma cobra no meu quintal e por aí vai, né? Uhum. Eu sei que você faz um trabalho também com os silvestres no geral, mas os jabutis também, né? Eu, eu peguei pititiquinho, começa a crescer, né? A gente coloca lá no apartamento que não é, nunca foi o ideal para um animal silvestre, né? É. Devidamente registrado, que ainda é uma Isso. outra questão, É. né? Que São várias camadas, né, meu amigo? não, não é? Nesse Vamos universo. É. longe, né? E aí a pessoa, ai, nossa, descarta, né? É bem Como é para você esse dia a dia aí, nesse sentido? Tem muita gente distante ainda, né? Acha que não é com ele, que. Tem Ah, muita. Eu acho que as pessoas estão meio alienadas de muitas coisas, né? né? De muitas, muitas coisas. Um exemplo que me vem, a gente está falando disso, mas eu estou falando de animais agora de maneira geral. Por exemplo, as pessoas não pensam de onde que vem o leite, né? A indústria do leite, por exemplo, da Perfeito. carne. Então, essas dissociações do básico, né? Da comida que nos nutre, da Do onde que básico. vem. Então, a questão do meio ambiente, tem gente que não acredita ainda. A gente está vivendo na pele, né? A crise climática, e as pessoas não entendem de onde vem. E a questão dos animais, que eu acho desse que eu sempre falo assim, no meu curso, ou nas oficinas, ou com as pessoas mesmo, assim, essa conversa, que existe esse encontro involuntário dos animais com a gente. Então, assim, do silvestre, que acho que isso que causa uma estranheza na Não cidade, é? né? Porque uma coisa assim, você, ai, nossa, eu quero ir numa trilha na natureza, ou eu quero passear num lugar, quero ter contato com os animais. A outra coisa, você está na sua casa e de repente aparece um animal Isso. silvestre e causa aquela estranheza. Então, é um encontro involuntário. Para algumas Alto, pessoas é medo, né? tá? Para outras pessoas vai ficar encantada, mas outras não vão ter informação e vão ficar receosas. E eu entendo, então tem de tudo aqui. Tem de tudo quanto é tipo de chamada que a gente recebe no WhatsApp ou aqui. E eu que normalmente respondo os dois, né? E Tá. aqui também nas nossas redes sociais. Então, muita questão. Então, por exemplo, hoje, essa meia-noite, eu já recebi um chamado assim. Ai, meu cachorro matou o saruê. Preciso saber se eu preciso dar alguma vacina. Aí outra pessoa já me perguntou: ai, tem um saruê que vive aqui sempre no quintal. A gente gosta de deixar algum alimento para ele. Ele tem aquele cheiro fedido, ele transmite alguma doença. Nossa, tem um monte de coisa, né? Tem um monte. E aí, e tem outros casos aqui também. Olha, tem uma maritaca que está roendo os fios no meu forro. O que que É. eu faço? Ah, encontrei uma maritaca que caiu no chão. Tem um sagui que está no meu quintal, o bando sumiu, não sei o que que eu faço. Então, o que eu acho que acontece é muita. É, é, como tem esse estranhamento e cada vez mais os animais estão chegando, aí as pessoas falta informação. Por isso que a educação é importante. E a informação também, né? Sobre os Informação, né? animais, sobre o que fazer. O que fazer quando, né? Porque aí, se você. Daí o que eu acho muito legal é contar um pouquinho sobre aquele animal, né? Todo ser vivo é importante. Todo ser vivo tem um espaço, né, no meio ambiente, dentro de um ecossistema que tem o seu papel. E os animais também, então assim, cada animal é muito peculiar, né? Então, eu Sim, gosto sempre de fazer assim, viu, tem um Alex? detalhe, né? Deixa eu te contar a minha dica. Eu sempre falo, nossa, que máximo, esse animal é incrível. Tem um ouriço no seu quintal. Nossa, uma Nossa, serpente. olha que Que legal. legal. Você Já sabia que começou a isso, educação isso, aí. isso? Então assim, você sabia que isso. Nossa, é legal. Ó, então significa que tá tendo, tem árvore frutífera. Enfim, eu trato alguma coisa boa, explico do animal, as características, né? E aí explico, falo, ó, a esse caso sim, você tem que tomar cuidado, nesse caso você não precisa. Tem muitos casos de animais feridos que as pessoas às vezes encontram na rua. Aí eu oriento o que fazer, né? A gente tem uma crise também de políticas públicas para isso no Brasil todo, né? Tá, Para sim. resgate e reabilitação de silvestres, né? Dessa questão Vou da cidade. perguntar sobre isso também. Tá. Bacana.
Viu? Mas sabe que você falando, eu voltei um pouquinho aí no comecinho da sua fala. Ah, Esse estranhamento, no final das contas, é essa falta de entendimento, né, de que isso tudo está acontecendo porque nós, é, nós fizemos acontecer. Porque eles todos, na verdade, né, eles preferem ficar lá no cantinho deles, vivendo feliz, com o seu habitat correto, mas é o que você falou, à medida que as coisas estão avançando, o Krenak fala uma coisa que eu acho fantástico, né, Ayrton Krenak, comer a terra, nós estamos comendo a terra, e é literalmente isso. Então eles estão chegando, eles estão procurando sobreviver, na verdade, né? mas sabe essa coisa que você até falou do trocadilho, né? Da selva de pedra. Eu acho que as pessoas estão alienadas em relação a isso também. Aqui em Campinas, por exemplo, para todo lugar que você vai, mais na área periférica da cidade, assim, meu Deus, não param de ser construídos condomínios. É isso Condomínios mesmo. de luxo. E aí, e fora devastação dentro da cidade, né? Desmatamento, tipo Sim, corte de árvores, essas coisas. Mas assim, as pessoas não percebem que quanto mais a urbanização vai se expandindo, ela vai mais tomando essas áreas florestadas, né? Ou sim. áreas que já foram a floresta derrubada, mas ainda são rurais e os É, animais permeiam por ali, né? tem alguma coisa de resquício ainda, né? É. Então, e aí vai apertando a fauna e a fauna vai vindo, quer dizer, tentando sobreviver onde ela estava, né? É isso que acontece. Você sabe que eu tô afastado agora, né? Eu comentei com você que eu tive uma lesão no pé, Oi. né? Hum, E o bosque lá que você conheceu e gostou bastante, vira e mexe, vira e mexe. Aparece alguém, às vezes eu até acredito mesmo que encontrou, e às vezes não encontrou. Vocês não pegam, vocês não fazem isso, enfim, o descarte, né, que é uma outra questão, enfim. sim. É que nem você falou agora aí, né, desse momento que está passando, né, um momento crítico, mas que sempre teve aí, né, essa situação dos maus tratos, falta de legislação, que nem você falou. Vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas sobre isso, que eu acho que é importante também o pessoal entender, né? É, o pessoal tá até Mas, comentando aqui, ó, ah, sobre isso. legal, vamos falar que é importante falar, né? É, É, mas você vê que realmente, né, está cada vez ficando mais cercado, né, apertando para todos, né, para nós também, né? para nós também. Não, e a Exato. gente vê a diferença, né, que a gente, quando a gente está num lugar arborizado e um lugar sem árvore, assim, de quantos graus de temperatura e quanto isso nunca nos foi tão caro, né, essa Não é? diferença. É. Então, E, não tem como negar, entendeu? Mesmo que você queira então, é ser isso que eu ia falar. negacionista, não Não tem tem. como negar, e tem gente que Não. fala, né? Ah, imagina, isso É. não tem nada a ver. Gente, como não? Eu falo sempre para as crianças quando vão no bosque, né? Esse exercício. A hora que eles entram na trilha, a hora que eles passam, apesar do bosque ter uma arborização boa, mas tem um momento ou outro que você sai da trilha, né? Vocês sentiram a temperatura? Sentiram aquela bagunça, né? Aquela alegria Uhum. de sentir o calor, o friozinho. A criança sabe. Agora o É. adulto tá achando que coisa, né? É. Doutora Érica, talvez eu saiba a resposta, mas posso estar me enganando aí, talvez eu esteja enganado. Na, 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 na natureza, se você fosse um animal, um bicho, quem você seria? Quem eu seria? Sim. Eu Ai, sei que meu você Deus. simpatiza muito com os saruês, que eu acho lindos, né? Não, Mas, mas eu não seria um saruê. ó, Eu não seria um saruê. Mas eu acho que eu seria uma leoa, pela energia dela. boa! Te Energia, assim. representa bem. A Juba, né, Alex? Não, e a A, leoa nem tem. Olha, é o leão, olha, falando, mas a é. sua, a sua determinação, né? Ah, Essa sua obrigada, é. garra, eu acho que a gente precisa de mais gente assim, né? Oh, E assim, eu obrigada, sei, querido. e a gente sabe que essa luta, ela é uma luta dura, né? Ah, é uma lutadora, meu amigo. É dura, é dura. Tem gente que não entende, né? Nossa, mas ela é maluca, ele é maluco, né? Eu sei como É, funciona. Mas precisa, né? A gente precisa de pessoas assim para trazer, mexer com esse universo que está com essa ideia que às vezes se acomoda como se isso fosse o normal e não é, né? é, é verdade. Vamos mexer e Uhum. fazer a nossa parte, né? E você, a sua escolha foi boa. Eu achei até que você ia falar do Saruê, que ele é uma graça, né? Mas Não, eu eu entendi. sou apaixonada pelo saruê, mas não seria um saruê, não.
Eles vivem muito pouco, tadinho. Não. É, né? Uhum. Doutora Érica, e fale uma coisa, você falou um pouquinho aí no seu início de conversa, né, um pouco de você, não tem como não falar da ONG, né, Todo Bicho Bom. E aí, o que que hoje a ONG está fazendo? O que que você precisa de apoio, né? O que ajudam já? Eu sei que você tem trabalho também de voluntários. Como é importante o voluntariado, né? Até eu gostaria que você falasse um pouquinho disso depois de falar da ONG, porque a gente tem ainda aqui no Brasil, um olhar de estranheza ainda de voluntário, né? Lá Com na certeza. Europa, lá fora, o voluntário, ele é um profissional, né? Ele é visto como alguém que ele tira um tempo dele para fazer algo. No sul do Brasil, nós temos voluntários assim, que vem de Uhum. uma outra história lá, mas é isso. Lá eu tenho conhecimento dos bombeiros voluntários, né? De São Francisco do Sul ali e tal. E lá o voluntário é voluntário. E ele, inclusive, algumas empresas bancam essa hora desse voluntário. Maravilhoso. Na Uhum. Europa também acontece. Enfim, tem pessoas que têm o tempo que pode disponibilizar e tem pessoas que, olha, eu ainda estou trabalhando, enfim. Mas o voluntariado ainda tem uma coisa, né? Depois fale um pouquinho também para a gente aí. E olha só que interessante. Se eu falar para você que o meu trabalho hoje é todo voluntário, Eu é uma acredito. loucura, porque o que, que é, o voluntário quando a gente pensa assim, é um trabalho que você está dedicando para uma causa, né, que é comum a Tá. todos assim na sociedade, uma causa específica, uma causa social, que pode ser animal, que pode ser da educação, enfim. E você não está recebendo por aquilo. O que você está recebendo é o resultado de contribuir para uma melhor sociedade, Aham. certo? Sei. E falando da ONG um pouquinho, é, quando a ONG, então assim, quando a pessoa, hoje a gente fala OSC, né, que é Isso. Organização da Sociedade Civil, é uma nomenclatura mais atualizada. Mais atualizada, né? Mas é a mesma ideia da ONG, né? É isso, é mais atualizado. E o que que acontece? As pessoas já acham assim que quando sabe uma ONG é porque você automaticamente está recebendo dinheiro do governo para Isso. isso. Não é? Exato. É uma loucura. Perfeito. Então, nossa, eu lembro que quando a gente abriu o programa de voluntariado aqui, teve uma voluntária que falou assim: Nossa, eu quero ser sua sócia. Daí eu falei: Sério? Que bom! Vai Vem investir? aqui ajudar. Mas as pessoas não têm ideia. Então, assim, vou falar para vocês. O que, que é uma organização da sociedade civil? É Legal. você pensar, juntar a um grupo de pessoas, pode ser no mínimo três, a gente começou com três aqui, né? Que tem um propósito comum. E aí você vai lá, você discute qual que é a missão da ONG, você cria um estatuto, que são todos Tudo aquilo, organizado, né? né? Tudo organizado, você Sim. vai lá e registra, você tem um CNPJ, né? E você vai correndo atrás de outras coisas. Então, assim, como que a gente. Todo o trabalho que eu faço é voluntário, eu não sou paga por ser presidente da ONG, eu não sou paga por cuidar de animais, eu não sou Isso. paga Perfeito. por orientar a população. Então, a gente conta com a doação das pessoas ou com eventos que a gente faz. Então, assim, eventos de educação ambiental, daí a gente pede uma contribuição, Um apoio, né? um apoio. Tem Né? doadores também queridos, pessoas maravilhosas que apoiam mensalmente, Tá. outras pontualmente. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito, que é a nossa lojinha. Então, a gente vende produtos temáticos e Muito linda. educativos e fofos. Muito legal a loja. Também para ajudar, que as pessoas vão levar a ideia dos bichinhos para outros lugares. Então, essa é a maneira de receber. Mas o voluntariado, gente, é muito importante. E aqui na Todo Bicho Bom, eu trabalhei muito tempo sozinha, muito tempo mesmo. Né? Tá. E faz mais ou menos um ano e meio, um pouco menos Olha, até, que a gente recente. criou o programa de voluntariado para cuidar dos animais, os animais que vinham chegando, né? A gente trabalhava com resgate e reabilitação dos saruês, principalmente, coruja, maritaca, essas coisas. Hoje a gente não está recebendo animais diretamente. A gente está lutando por. A gente tem a guarda dos nossos aqui, Você cuida comentou. de vários outros animais, e a gente está lutando para políticas públicas para implementação de centros de reabilitação de animais silvestres aqui em Campinas, que é muito Tá. importante. Então a gente está cuidando desses animais e a gente faz eu faço, principalmente por essa conversa, né, com eles, Aham. essa conversa. Tu pensa no WhatsApp, quando a população entra em contato, muita orientação do que fazer,
né, que encontra um animal, primeiro socorros, aonde levar, essa dificuldade que a gente tem, onde levar. Às vezes a gente acha voluntários mesmo, tem uma rede de voluntários que ajuda Um, aí na um cuidar conecta com o outro e vai acontecendo. de Que outros legal. animais, instituições, né? A gente tem. E a gente está entrando esse ano muito forte, né? E a gente tem uma gama de voluntários muito queridos, maravilhosos, assim, que apoiam em diversas formas e como podem também, mas é um corpo muito presente. Sou muito grata a essas pessoas, porque não é só o cuidado Bacana. dos animais, é o cuidado comigo, com a instituição, de estarem aqui, ó, que eu vi que a Júlia, por exemplo, está aqui, de estar lá na Tá lá Câmara dos presente. Vereadores, né? A Câmara dos. Eu vi a Andréia aqui, querida, também, que fez meu curso. Então, assim, você estar presente nas coisas, fazer questão de ir lá, cuidar do bichinho, ajudar. E a gente está muito forte esse ano com a questão da educação ambiental nas escolas. Estou Então, acompanhando. a gente conseguiu, por votação popular aqui em Campinas, né, emplacar um projeto aí de emenda Parlamentar? impositiva. Ah, tá. Isso, de um vereador, e a gente vai fazer o projeto Escola Amiga da Fauna nas escolas, com essa temática mesmo, né? De uma convivência harmoniosa com a fauna, da fauna urbana, né? Que essa fauna, na verdade, focada nos silvestres que vão ali. E a gente faz trabalho com as escolas, com as crianças, com a comunidade, e a gente está aberto para parcerias assim. Tem sido incrível onde a gente vai. A gente faz eventos, A palestras gente não faz também. nada sozinho, né? Nada sozinho. E É... desculpa que eu divaguei na história do voluntariado. Não, Mas o maravilhoso. papel de cada um é muito importante. Às vezes é para fazer um vídeo, que nem a Júlia fez com o Pedro, foi maravilhoso. Vim aqui toda semana e ajudar com cuidado. Ajudar nas redes sociais, ajudar daí faz o curso, ajuda a mostrar, a divulgar para outras pessoas como que você pode fazer, para ajudar os animais. É, Essa Aí tem uma rede vai série se de coisas. ampliando, É né? uma rede Essa... que vai ampliando. Sabe como é que chama essa rede, Alex? Corrente do bem. É a corrente do bem que nunca falha, entendeu? Porque se cada um for um elozinho pequenininho, sempre dá certo. Todos os casos que acontecem, que chega assim, de alguma forma ou outra dá certo, porque tem sempre gente apoiando aí no meio do caminho, entendeu? E aí, Então, assim, né? Que nem você falou, quando você fala até o cuidado comigo, sensacional, porque é isso, né? Nós nossa, temos pessoas por trás disso tudo, né? sim, É pesado, né? A gente sabe que é. A gente sabe que você se envolve com aquilo, né? Você é. acaba levando para casa, né? O coraçãozinho fica apertado, Meu né? amor, não, e a gente acaba levando para casa assim, vestindo a camisa mesmo, usando a casa É. da gente, o recurso da gente, o tempo da gente, o emocional da gente, dando a cara a tapa da gente, Dá, né? né? Porque tem isso E também, né? é Você tá dando muito. a cara a tapa, literalmente, né? E assim, a cada 1.000 pessoas que acha incrível, tem uma que, Tem, entendeu, tem né? sim. Que sempre. Tem. Então, mas o bem vence, a luz vence. Então, assim, Não, a a gente gente sempre atrai, né? Eu sei que não você pode sabe parar. disso também, pelo seu trabalho maravilhoso. A gente sempre atrai os afins, assim. Então, pessoas que também estão aí, de alguma forma, convocados para ajudar na causa, né, que a gente está fazendo. Então, É, assim, eu incentivo do fundo do meu coração para a pessoa assim, que 2 horas que ela se dedique, ou a qualquer coisa, se envolva com um grupo, nem que você não consiga estar todo mês, toda semana, se envolva com alguma coisa, porque é uma coisa que faz bem para a alma, traz um propósito, uma coisa de pertencimento, né, na isso. sociedade. Eu ia falar isso, né? Na verdade, a pessoa que não conhece, eu vou falar, né? Você sabe do que eu vou falar, mas para quem não conhece, você acha que você está ajudando, né? Quando você começa. É totalmente contrário, né? É Você é totalmente muito contrário. ajudado, é uma Sim, energia totalmente fora, né? Mas olha verdade. só, né? Fica aqui o nosso convite, né? Para as pessoas que querem ajudar de alguma maneira, empresários, o poder Com público, certeza. né? Nós vamos falar um pouquinho de políticas públicas ainda hoje. É até meia-noite, né? Que você falou que você... Olha, porque até hoje à noite, que seria 11h59, daí. E... Mas como é importante, né? Sozinho não se faz nada. É o que nem você falou. Voluntariado não tem salário, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa Não, de emendas, né? A gente precisa é. de empresas E que... posso falar uma coisa também que incentivadora para quem também gosta dessa área de silvestre, quer seguir até uma carreira profissional?
Eu comecei a trabalhar com silvestre em 2020, na pandemia, lá nos Estados Unidos, que eu estava terminando meu doutorado, e não era com animais, era na área de educação e engajamento comunitário, né? Olha, É. E eu comecei a trabalhar no Center Wildlife Care, nesse centro de reabilitação, como voluntária. E aí chegou a pandemia, a maioria dos voluntários que estavam lá eram pessoas mais velhas, idosas, tinha comorbidades, e foi aham. ficando mais. E daí eu comecei a trabalhar tipo 12 horas por dia, porque precisava de gente. Aí naquilo eu Nossa, já virei, que assim, em situação. 3 meses eu já virei de voluntária para estagiária para supervisora contratada. Então E a olha oportunidade só, está aí. E de repente isso deu uma guinada na minha vida, né? Eu olha mergulhei no só, universo dos animais. que história é Então, essa? então a gente cai onde a gente tem que cair, sabe assim? Então, se você sente, pessoal, ó, uma vontade de alguma coisa diferente do que você faz, ou, sabe assim, de ajudar, ou de tentar uma coisa diferente, faça, vá, se envolva, porque você não sabe o que que vai sair lá na frente, gente, né? Que coisa, hein? Olha É que história maravilhoso. muito legal, É. muito bom. Olha, eu costumo fazer, eu estou fazendo essa pergunta, né, na verdade, e aí Hum. você já falou que o animal que você seria, e aí assim, pode não precisa ser necessariamente um canto, né? Pode ser um animal também. Eu coloco assim, vozes inspiradoras da natureza. O que te vem à mente assim? Tem algum animal específico que mostra essa Ai, tem ai. Aí eu vou me entregar. É o Saruê, né? Não tem como. Eles são apaixonantes e eu e esse grupo aí de pessoas e mais um monte ao Brasil afora, a são América inspiradores? afora. Eles são inspiradores, a gente tem tentado ser um pouco a voz deles, sabe? Tá. Porque eles são animais incríveis aí. Bom, pode já falar deles? Fazer Vamos falar deles, propaganda? aproveitando então, já que essa Vamos! foi a escolha? Ai, que bom. Não foi Não foi combinado, hein? combinado. Tá vendo? Não. Não foi mesmo, não foi. Mas é porque é verdade, eles são apaixonantes. E eles estão aí há 4 milhões de anos, gente, evoluindo. É uma Olha coisa só. louca. Então, eles têm um monte de adaptações legais, assim, para escalar, para a vida deles, assim. Então, eles são muito oportunistas, eles comem de tudo. Então, é muito difícil eles passarem fome por aí. Por isso mesmo, que muitas vezes eles acabam sendo acidentados, porque eles vão lá comer ração e de cachorro e gato no Tá. quintal. E o cachorro não é amigo do saruê, né? Ele é Não, um né? predador, assim, voraz, o cachorro doméstico. E também cachorro do mato, né? Assim, Sim. felinos e canídeos, assim, de vida livre são predadores, né? Do saruês. Mas então, eles são animais, assim, que eu falo que é verdade. São historicamente, culturalmente incompreendidos porque eles são confundidos com outros animais, que daí a gente É vai criando estigmas, né, pelos animais importante também. falar. Né? Então, são confundidos com rato, por exemplo, pelo corpo alongado, o rabo comprido. Aí as pessoas têm medo de leptospirose, né? Que é uma doença que pode ser transmitida pela urina do rato. E Confunde tudo, né? confunde. Aí as pessoas vão lá e matam os ratos, enfim, porque é considerado uma praga para os homens, né? Culturalmente. Aí o gambá também é uma ratazana, né? Não é. Ele nem é um roedor. O gambá ele é parente do canguru, né? O saruê. Ó, Ele é um marsupial. Então, assim, olha, ele é incrível. Então, são animais incríveis, assim, dentro dos mamíferos. Por quê? Os filhotes nascem, né, do tamanho de um grão de feijão. Assim, ah, 2 gramas. E eles são um pititiquinho. embriãozinho, assim. Aí a mamãe fica grávida lá, a mamãe saruê, por 12 dias. Ela pare esses filhotes, assim, ela tem um útero ali. Mas eles nascem embriões. E esses embriõezinhos, esses feijõezinhos, vão grudando, vão escalando pelos pelos da mãe ali na barriga, até chegar nesse marsúpio, que é uma bolsa onde ficam as tetinhas, né? Que a gente Aham. fala, as papilas mamárias ali que eles vão mamar. E é uma verdadeira. É maravilhoso já a natureza, né? A gente sabe essa ideia de seleção natural. Sempre Tá. quem é mais forte, né? Mais rápido, os genes melhores sobrevivem para deixar uma prole mais forte, uma população mais forte. Essa é a lei da natureza, né? E já é uma corrida. Então, por exemplo, nascem 23 filhotes. Até chegarem lá, quando eles chegam, tem 13 tetas. E cada um Olha, gruda numa teta. A tetinha da mãe vai até o estômago deles e fica gotejando lá. Então, eles não têm nem que né, eles coisa. perderam evolutivamente esse movimento de sucção, porque a mamãe fica gotejando ali.
E aí essa mãe tem esses filhotes, vão crescendo, depois ela carrega ele nas costas, né? Então eles são animais incríveis. Então eles são parentes do canguru. Outro animal, né? Então eles são bem mais próximos do canguru, assim, Muito mais. Aham, evolutivamente, do do que que. do Que, rato. que coisa, né? Não A é muito cabeça, legal? a informação errada, né? É. E outra informação, Alex, se eu estiver falando demais, vai falando, porque eu me empolgo Viu? Eu, falando. assim, eu tô super feliz. É você Ai, que, né? Eu sei que você tem um horário seu aí, né? Entendo. Eu não, vou tá lá. tudo bem. Mas aí vai me interrompendo qualquer coisa, que eu Não, fale começa aqui, mesmo. tem 3 horas para falar de saruê. Aí, não, mas assim, e aí outra coisa, outro animal que ele é confundido é o cangambá, que as pessoas também chamam de gambá, que é aquele preto com uma listra branca, né? Que Que não é nem é. nosso, né? A gente tem Tem espécie também? dele no Nordeste e no No sul do Nordeste país tem? também. A gente tem. Tá, E tá. eles já são mustelídeos, eles são parentes de lontra, É ariranha, outra, purão. outra situação também, outra Outra família. situação. Não tem nada a ver com os nossos marsupiais Que gambazinhos. coisa, E gente. as pessoas confundem porque a defesa daquele animal, né, do cangambá, é soltar um spray fétido. E eu já Tá. trabalhei nos Estados Unidos com eles, é a coisa mais fofa. Pequenininho já, eles levantam o rabinho E e dão uma solta mesmo. espreada, e é aquela coisa horrorosa mesmo, terrível. Horrorosa Mas, mesmo. mas o saruê, a defesa dele ou é correr, ou é principalmente mostrar o dente, né? Meio que Tá. rosnar, vocalizar assim, e às vezes dar um pulinho, fingindo É que vai uma te forma atacar. de. É. Mas isso significa o quê? Se você encontrar um saruê, ele começar a fazer um som para você, mostrar os dentes, significa que ele tá com muito medo, Alex. Entendi. Então, pessoal, isso é muito importante. Uma coisa muito triste que eu vivi, né? A gente está falando de maus tratos com orelha, com animais de rua, Sim. e maus tratos com animais silvestres. Agora eu comecei a fazer uma oficina nas escolas para isso. Porque olha só, uma das coisas que eu fiz aqui foi uma oficina bem importante que chama Protegendo Saruês, aqui em Campinas, que ganhou fama assim no Brasil afora, né? Porque, e o que eu fiz? E essa oficina era para trazer pais e crianças e para engajarem, para entenderem um pouco melhor do saruês, engajarem ele na trupe de protetores do saruês. Porque um Certo. belo dia, isso 2023, recebi uma ligação de uma mãe que eu não sabia, falou: olha, você que é a Queca, dá todo bicho bom, me passaram o seu contato. Minha filha aqui de uma escola de Campinas, de 11 anos, a coordenadora da escola, junto com o zelador, mataram um saruê a paulada na frente das crianças. Minha Olha aí, mãe. maus tratos, né, totalmente falta de empatia, atrocidade na frente das crianças, crime ambiental, loucura. Porque a Saruê estava vocalizando e mostrando o dente com as crianças, falar, e eles com medo que ia atacar. Então ainda tem ignorância, porque achava. Porque os saruês, eles Ignorância. são super de boa, eles não vão atacar, sair correndo. Se você for tentar pôr a mão neles, eles vão querer te Que morder com coisa. medo, É né? lógico, né? E aí, ó, que Defesa. loucura. E aí, depois descobriram que. Dessa mãe falou assim: aí foram ver, tava cheio de filhote na barriga. Imagina o desespero de uma mãe com um monte de criança correndo atrás dela, adulto com vassoura, pau. E você acha que ela não ia querer tentar se Ai, ai. defender? Essas Então é coisas muita tristes, hein? tristeza, muito. Então eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E fiz 18 dessas oficinas. A gente envolveu mais de 500 pessoas aqui, tudo na nossa sede. Agora a gente não está mais fazendo na sede, né? Estou indo para as Aham. escolas e na Tá. comunidade. Mas foi incrível, assim. A gente criou a nossa trupe de protetores do Saruês. Então, justamente para mostrar isso, né? Como que a ignorância, às vezes, né, do jeito de ser do animal, como é que ele se defende, como é que ele se alimenta. Então, por exemplo, a ideia como eles são onívoros, né? Eles são oportunistas, eles comem de tudo. Eles gostam de ração também. Então Tem a lá, eu gente vou lá. é isso aí, né? Ainda mais que tá escassa a comidinha deles. E isso que eu ia falar, né? Exato. Aí, por exemplo, então a pessoa fala: puta, meu saruê não para de matar, meu cachorro não para de matar o saruê. Então eu falo: olha, uma dica super de ouro para todo mundo. Se você guarda a ração à noite Pronto. dentro de casa, porque aí vai evitar que o animal vá lá e possa correr esse risco. Se seu cachorro, se você sabe que está uma época agora, mais de reprodução, e o cachorro fica latindo de noite, prende ele um pouquinho, né? Para evitar esses acidentes. Tem muito acidente com piscina também, tem Ah, bastante, né? Com tem vários bastante, né? animais. Uhum. Aí a gente dá uma dica básica também, Alex.
prende qualquer coisa que seja aderente, tipo assim, um tapetinho, uma toalha, Que um ele tapete sai, né? borrachado, prende na borda e põe o resto na água. Qualquer animal que cai ali vai conseguir sair, porque eles nadam super bem, os sapinos Sim, nadam bem, outros animais que caem ali podem até nadar bem, mas a borda é escorregadia. não tem Né? Que nem jeito, para né? a gente que precisa de escadinha, às vezes, para sair da Exatamente. piscina, eles Mas precisam de algum apoio para não derrapar, né? um pouquinho de empatia, né? E um pouco de empatia, com certeza, né? Então, É, eles são animais incríveis, que vivem só 2 anos. Olha, é tanta coisa maravilhosa. E, não, e tem a coisa mais legal do mundo, que é aquilo que eu falo. Você sabia que o saruê é incrível? Por quê? Ele é nosso amigo, ele come carrapato, até 4.000 carrapatos por legal semana. você falar disso. Eu ia perguntar. Super. A gente não tem crise de febre maculosa por conta de carrapatos se espalhando todo ano, pelo menos em Campinas a gente tem, né? E aí, olha aí o saruês ajudando. Questão de escorpião, que a gente tá há Escorpião, né? pouco tempo, não sei se ainda tá, surto de escorpião. Eles comem escorpião, eles predam cobra, alguns tipos de aranha, assim, e ainda são imunes ao veneno de alguns É, né? desses animais. Então, eles sobrevivem, né, se forem picados e tudo mais. E o sangue dele é estudado na medicina nossa, né? Proteínas ali que são neutralizantes de vírus. Então, por exemplo, eles podem até contrair o vírus da raiva, mas é muito raro, porque o próprio mecanismo do corpo deles já é diferente. Eles já Olha são só. mamíferos com uma temperatura corporal bem mais baixa. E aí o vírus da raiva não consegue sobreviver por muito tempo. Aí eles têm proteínas neutralizantes ali que Que vão interessante. pegar e quebrar ali as membranas desse vírus, ele perde potência e morre. Então tem um monte de estudos legal assim de ver. Então as pessoas confundem, então, por exemplo, da raiva. Como as pessoas também assim associam a doença da raiva a uma coisa raivosa, agressiva, né? Isso. E às vezes o animal que tá contraiu a raiva, ele tá ao contrário, né? Ele tá Que ali coisa, né? sérgio, ele tá bobão, né? E aí eu falo, gente, qualquer animal, inclusive a gente, qualquer terrestre, pode É, ser contaminado, né, pelo vírus da raiva. Pode, e ele é letal. Só que o que acontece? Então o saruê também pode contrair, né? Mas ele tem essas defesas que eu tô te falando, naturais, que ele foi evoluindo com os anos. E as pessoas confundem a defesa dele de mostrar os dentes como eles com raiva. sendo raivosos, entendeu? Então é a confusão mesmo. É uma loucura, né? É uma Sabe que loucura. você começou a falar? Você me corrija se eu estiver errado, hein? Tá? Fica à vontade. Eu vejo que a galinha da Angola, por exemplo, né? Ela tem deram uma missão para ela que alguém lá atrás falou isso. E hoje as pessoas acreditam mesmo que ela é que vai resolver o problema do escorpião. E na verdade não, né? Ela até dentro ali do seu dia a dia, mas à noite, quem é que faz o trabalho duro? Então, Saruê? é isso. É Não é aquilo que eu isso? falei no começo, com certeza são eles. A gente tem, cada espécie de animal, ele tem uma função importante no ecossistema e muitas vezes é comer o outro, né? É. Que para regular aquela Fazer essa população regulação, né? da população e às vezes quando são animais que são de interesse da saúde pública, né, ou considerado pragas pelo homem, aí é melhor ainda, né? Animais como esses que a gente citou, né? Então, olha que beleza, né? Mas você Então, vê, a gente vai voltar naquela conversa do início. Como é difícil para esse ser humano pensante, olha, o Homo sapiens, né? Estuda, pensa, quer evoluir, quer o progresso, entender que não é parte do todo, nós somos parte, né? Todo mundo aqui está junto, né, nisso. é, Eles, nós, e aí a gente fica assim, né? Descartando, né? Ah, não, não tem importância. Como não tem importância, né? Que você acabou de dar uma aula aí para gente, né? Todos têm importância, né? Nessa cadeia de regulação, né? Nesse controle de pragas, né? uhum, Todos têm um papel importante, né? Que coisa, né? todos, né? E é incrível. Se você pegar cada inseto para estudar, assim, sabe? É muito lindo. A natureza é perfeita, gente. Então, assim, é muito preconceito, é medo e tudo bem, né? Assim, só que a gente tem, tudo bem, eu digo
né? Que as pessoas têm diferenciações. Mas a importância mesmo da gente ocupar os espaços de É, educação, né? De conversar, de orientar, de estar ali. Eu acho muito importante mesmo esse movimento da sociedade, sabe? Da corrente é, do bem, inclusive para informar, porque às tra- vezes a pessoa está na ignorância, né? E às trazer vezes. mais, né, É, mais perto, né? Eu até falo assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, de repente, a gente estava falando do orelha aí um pouquinho, né? É um assunto terrível. Nossa, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Ah, eu não gosto de cachorro, sei lá, um exemplo. Tá tudo bem se você não gosta, mas você respeita, você deixa ele lá. Não, é o contrário. é, Eu vou para cima, eu quero aniquilar, eu quero, sei lá, né, umas loucuras, na verdade. Essa é. é a coisa. E a ignorância, como você falou também, né? Olha, deixa eu contar um outro caso, falando disso, para a gente aproveitar também o momento, né? Esses dias, quando começou, surgiu a questão do orelha, né? A atrocidade veio a público e todo mundo começou a se manifestar nas redes sociais, nas ruas. Eu estava numa sessão de fisioterapia coletiva, várias pessoas iam lá, porque eu tinha levado uma mordida de um saruê, culpa minha. Um Hum, saruê que é nosso, da ONG aqui, que a gente tem a tutoria dele. Enfim, eu enfiei a mão na toca dele, não vi que ele estava lá, ele sentiu ameaçado e me mordeu. E beleza, eu tô fazendo fisioterapia, tá ótimo. E aí, contei para uma pessoa, né? Porque cada um tá perguntando, o que aconteceu com sua mão? O que você tá fazendo? Beleza, belezinha. Aí, essa pessoa virou e falou assim, nossa, se fosse eu, já pegava o saru e enfiava num saco e acabava com ele. E olha, rindo, falando para outras pessoas. Daí eu olhei para ele e falei assim, você tem certeza que você está falando isso hoje, num caso que o Brasil olha. todo está discutindo por causa de uma agressão a um cachorro, você vai falar a mesma coisa para um saruê e a pessoa nem se percebe. Ele, Não, não, né? mas é um gambá, é não sei o quê. É aquilo que a gente falou da alienação. E as pessoas não se colocam no lugar do outro mesmo, do animal, zero empatia, né? E tem essa aversão. Que Enfim, coisa, né? é muito ruim ainda o que a gente está se deparando. Por isso que agora eu vou começar forte esse ano a fazer um trabalho aí de oficina. Aliás, quem Tá. quiser topar sobre maus tratos a animais silvestres, porque tem coisas veladas que a gente não percebe. Bastante, na verdade, né? Muitas, a gente Eu vi precisa um dar vídeo voz. seu. Eu vi um vídeo seu comentando um pouquinho sobre isso, e é isso mesmo, velado, né? Você estava, acho que, no manifesto em prol do orelha, né? Da Aí situação. a gente Eu vi você participou dessas falar. oficinas. Isso, Isso. Viu? É velado, né? É maus tratos tanto quanto, se não pior, às vezes, entendeu? Né? exatamente. E, Então a gente, a eu gente estou me tem que ter. defendendo, uma falsa ideia, né, de proteção da minha família. Ou então assim, ele tá fazendo xixi no meu forro, preciso tirar esse animal daqui. Né? E essa questão do forro é uma questão. Nossa, dá pra gente falar. Vamos fazer várias sessões, né, Alex? Mas tem essa Eu tô questão. adorando, né? Eu Eu, também. Mas tem essa questão dos animais no forro, né? Que é o abrigo deles, e daí você não pode tirar o animal lá com filhote, porque configura você mexer em ninho, né? De fauna silvestre. viu? Aí conflito, e o bicho às vezes tá bem lá, e às vezes a pessoa tá reclamando que tá comendo fio e xixi, daí tira o bicho de lá. Não tem... É muita Você confusão, sabe, né? você sabe que é muito, muito comum isso, né? E não só no nosso estado aqui, eu presenciei em outros. Ah, tá lá, tem que tirar. Não tem essa questão do animal silvestre, né? Que eu não mexo, a não ser que um órgão competente venha por alguma situação que é necessário, né? Enfim, mas você não, né? E o pessoal mexe mesmo, hein? Tira mesmo, né? Mas essa é uma questão, a gente já pode falar isso, das políticas públicas? Vamos falar, depois você fala de educação ambiental, então, que a gente vai falar também, que eu acho que tem uma coisa tá abraçada com a outra, né? Tá. Fale, vamos falar já. É porque assim, ó, se a gente for olhar a causa animal, né, do animal silvestre, vamos falar dos animais silvestres, tá? Que são esses animais de vida livre, né, na natureza. É, é uma precisa uma série de políticas públicas integradas, tá? Desde a conservação do Isso. habitat deles, de educação ambiental, de orientação das pessoas. É uma série de coisas, mas tem uma parte específica que eu quero falar que tem a ver com isso, com maus tratos, com negligência e omissão, né? Que é o socorro, porque cada vez vai ficar pior, né? Acidentes.
nas cidades com esses animais. Então, é prestar um socorro, é fazer um resgate de um animal que está no lugar indevido, um animal que foi acidentado, um animal, né? Orientar a população do que fazer, entregar este lugar, providenciar, né, um lugar onde esse animal possa ser acolhido, ser triado, ser analisado, reabilitado e retornar para a Tereza, que hoje a gente tem, né, os centros de triagem, o CETRA, Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que podem ser públicos ou privados. Vou te fazer uma pergunta disso daqui a pouco. Tá, e isso é muito importante. Então, assim, a gente tem, né, é da esfera pública a responsabilidade. Os animais são da União, eles são públicos, eles são de todos nós. Tá? Então, todos nós, dentro da Constituição, temos o direito e o dever de zelar por eles e prestar socorro também. Aí Perfeito. A gente vê que dentro das nossas leis, umas leis maravilhosas que foram feitas principalmente, né, com esse intuito de barrar crimes ambientais ou traficantes ou bandidos, muitas vezes acaba esbarrando em quem quer ajudar. Quem quer ajudar Você já chegou na pergunta, mas vai lá. Era isso. Então, assim, às vezes você está achando que você quer ajudar e você pode ser autuado por você estar portando um animal da fauna silvestre sem autorização. Então, não significa que você está fazendo tráfico. Mas, como ele é um animal silvestre, você não tem autorização, você pode ter problema de uma maneira voluntária, qualquer cidadão. Só que, ao mesmo tempo, tem essa parte da legislação que é você prestar o socorro. E é uma vida, né? Tem a questão moral. Então, assim, tem essas jurisprudências nas leis que você pode interpretar de uma forma ou de outra, de acordo com o lugar. E falta um pouco de clareza ainda, assim. Então, às vezes, tem muita, né? Muito. Então, esbarra, é um campo minado, que às vezes você quer ajudar e você se ferra. Mas o que eu estou querendo só frisar para eu não perder isso, que é muito importante, é de obrigação dentro da legislação brasileira de fauna silvestre que o Estado e o município têm leis, tá, federais, municipais e estaduais, Sim. que eles prestem esse serviço para a fauna. Então, a gente precisa cobrar dos municípios. Por exemplo, em Campinas a gente não tem, aí é um Deus nos acuda, que joga um para o outro, né? E aí precisa, então, assim, precisa ter um serviço, ao meu ver, né? De orientação da população, que a gente faz muito esse papel. Um serviço de resgate, né? Que vá lá tirar o animal daquela situação de vulnerabilidade que ele está, ou de ameaça, né? Seja levado para o lugar adequado, ou uma reintrodução na natureza. Uma reintrodução, né? E vai reabilitar se ele estiver ferido ou doente. Exato. Né? Para depois ser reintroduzido na natureza. Falta isso. Orientação da população, porque é loucura. O cidadão pode ser multado por ajudar, qualquer cidadão. Já aconteceu isso, né? Da pessoa encontrar isso aqui, mas por que você está com esse bicho? Né? Então é complicado. Então é preciso que a gente exija isso dos nossos municípios. Né? A gente está batalhando. Importante, né? Muito importante. Não, a pergunta que eu ia chegar, você falou um pouquinho, né? Que é isso que eu ia falar para você. A gente vê algumas ações acontecendo recentemente, né? De liberação do animal para que ele volte a ficar com a guarda. Não é guarda compartilhada, é guarda provisória. Nossa, fugiu. Aí o termo de. Nossa! Fugiu agora também. O termo. Tem o termo também, né? De autorização, né? Eu vou lembrar o nome aqui. Isso, eu também estou aqui com coisa. Isso. Fiel depositário. Fiel depositário, essa palavra bonita. E aí é isso que eu senti, no que você acabou de falar. Por conta que eu entendo mesmo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão você pode fortalecer uma outra coisa que a gente não quer. Mas tem que separar as coisas, não tem? A gente precisa ter lugares para receber esses animais. Então, como você falou, né, vou falar aqui assim, que a gente sabe, você mais do que eu, os órgãos competentes estão abarrotados, eles não têm espaço. Estão abarrotados e são escassos, né? Já tem isso. Então vamos lá, humilde opinião. Se eu exigir, que nem você falou, sim, tem que ter mais cetras, né? Mais setas,
CRAS também, né? Tem essas nomenclaturas que são, no final, com essa intenção. Mas, se você tem uma área, se você tem as condições e você quer, né? Eu sou empresário, eu sou um amante da natureza. Será que a gente não tem como, né, também? Porque eu estou te falando isso, eu conheço pessoas como você, que eu sei que você sofre com isso, porque, que nem você falou, né? Você tem a guarda, mas vira e mexe alguém... mas e aquele bichinho lá? Mas mistura muitas coisas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que os particulares que possam, dentro dessa legislação, né, que você falou que é muito confusa mesmo, né? É. Deveriam ser incentivados também, né? Sem deixar de lado, lógico, a parte que nem você falou, que o nosso Estado, federação, município, fazer também a parte dele, né? O que você acha disso? É isso Tem mesmo? muita coisa para ir para frente ainda assim, né? Hoje em dia, então, por exemplo, os animais que vão parar nesses centros de triagem, as coisas que não podem retornar para a natureza, ou que vem de Então, apreensão de tráfico. Aliás, o tráfico é uma outra questão também que, nossa, eu tô cada vez mais assustada como que os traficantes agem do nosso lado, assim. terrível, né? Terrível. E então, assim, por exemplo, ou eles acabam ficando nesse seto se não encontram outro lugar, porque tem alguns casos de animais que já estão acostumados a serem, não é domesticados, mas serem criados por humanos e se fossem soltos na natureza, não Não conseguiriam vai. Tá, defender ou buscar o próprio alimento, entendeu? Aí não entendi. sobreviveria. Então você está condenando o animal à morte se você reintroduzir. Tem outros que têm também problemas, limitações físicas ou comportamentais também que impediria eles de estar no exercer o auge da sua capacidade de sobrevivência, né? O mínimo da sua capacidade de sobrevivência. Então não vão. Então eles ficam abarrotados nesses CRAS ou no CETRAS, nesses lugares incríveis, mas aí pegando o lugar de outros ali é um lugar de passagem, não de ficar. É de Ou eles passagem, perfeito. é um lugar de passagem, né? Não de Perfeito. experiência. Ou para zoológicos, essas coisas, mas assim, ou vão para mantenedouros, né? Que são empreendimentos de fauna, assim, legalizados também, que cuidam de animais particulares, né? Mas imagina o valor, a grana que você tem que ter para você ter um mantenedor. É bem Imagina. complexo. É complexo, muito detalhe, né? É muito detalhe, é bem complexa a documentação até você conseguir, e você precisa de muito dinheiro para conseguir ter o espaço e manter, mas dá para ter. Mas é um lugar que eu tiro o chapéu para quem faz isso. Aí tem muitos animais que vão para criadouros Que é comerciais outra coisa. legalizados, que é uma outra questão também, que aí eu acho tão ruim. Enfim, comprar animal silvestre legal ou ilegal, gente, pelo amor de Deus, né? Complicado, né? Porque você está também contribuindo Silvestre, né? legalmente, para a pessoa. Bom, enfim, nem quero cutucar ninguém. Mas É. para as pessoas enriquecerem em cima da reprodução dos bichos, né? Mesma coisa com. Enfim, não vamos cutucar as pessoas, cada um com a sua consciência do seu negócio, né? Mas eu acho legal dentro da lei, mas é complicado, porque também estimula o tráfico, a Estimula, violência, né? É. é complicado. Então até me perdi que eu estava falando. Onde que eu fui? Eu fui lá para as alturas e voltei. Não, tá dentro do assunto, né? Essa questão mesmo, né? Dessa lei que é complexa. A gente tem essa liberação, tem uma lei, né? Que nos falou que, mas aí ela tem detalhes que ela acaba dificultando, né? Que nem o trabalho que nem o seu, por exemplo, que é um trabalho sério. Dificulta algumas coisas, né? Porque eu sei que você tem animais que não podem mais voltar para a natureza, né? Fazem Sim. até fisioterapia, alguns você consegue reintroduzir, que você já me falou, não é? Então tem tudo, é muito detalhe, né, doutora? É muito detalhe, né? É muito detalhe. E o Alex, Estamos avançando? Ou estamos. o que você acha? Eu acho que Vai? eu acho que estamos avançando, mas tem outras coisas também para se pensar assim, mas Tem muito que caminhar, né? tem muito que caminhar ainda. Tem em termos estruturais, né? Muitas questões que são estruturais, assim. Estrutural, cultural também, né? Cultural. Um Meu dia amigo, estamos em 8h30. E se a gente. já, Você viu como passou? Passou rápido, olha, mas te falo, viu? A vamos. gente. Fala do que você quer falar. Da sua Não, fala. eu acho que você falou, eu acho que a gente falou um pouquinho de políticas públicas, né? Da necessidade, da importância, né?
precisamos cobrar e precisamos ter essa ação e acho que nós todos podemos fazer a nossa parte, né? Com certeza. Eu vejo que você está com um movimento bom aí em Campinas, que eu acho que é isso mesmo. A gente tem que... Eu acho que... Eu vou falar de novo do Krenak, porque tem umas frases dele que ficam na minha cabeça. Ele falou uma coisa esses dias atrás aí, a gente não pode ficar em cima do muro. Isso não significa que eu tenho que ficar brigando com ninguém, que nem você falou agora. Mas a gente tem que se posicionar, né? Olha, gente, tem um problema. Vamos tentar resolver, né? Não dá para ficar assim, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Tem uma situação aí, que nem você acabou de falar um monte de exemplo. Então, eu acho que é importante o poder público participar. E a importância do poder público é uma coisa que a gente, das políticas públicas, né? Eu tive essa oportunidade desse aprendizado, trabalhei um tempo nessa área, nunca tinha imaginado que eu fosse trabalhar e aprendi demais. Como a gente tem que participar, né? E não é, que nem eu te falei, não é brigando, tacando fogo na bandeira, não sei o quê, não é isso, tacando pedra não. Mas é mostrar, mostrar com palavras corretas, com ações, né? Com verdade, né? Enfim. E aí a gente vê o que você está fazendo aí em Campinas, muito bom, né? Que sirva de exemplo para a região. A gente acho que tem que seguir nesse caminho. Ó, eu ia falar para você, falar um pouquinho para terminar então. Então, olha só, gente, eu nem vi a hora passada. Viu? Não, nem vi. Aí eu olhei a bateria do celular e falei, meu Deus. Daí eu falei, nossa, faz uma hora. Muito bom, né? Muito Mas a gente bom. combina mais para frente de novo, acho que... A gente vai aprofundando os temas, aí a gente pega o pessoal sugerir também, né? Isso, o pessoal está participando, tá muito legal. Eu nem consegui acompanhar muito, mas olha que legal. Pessoal, tudo participando aqui, falando, né, sobre a importância das políticas públicas, como outras pessoas queridas aqui parabenizando a gente, mas assim, falando da importância da educação para as crianças, né, como isso é importante mesmo. Eu queria dar esse recado só da educação, não sei se é isso que você queria que eu falasse. Isso. E faz esse trabalho forte, então, de educação ambiental também. Quero fazer a propaganda todo bicho bom, né? A gente, junto com nossos voluntários, a gente faz eventos, tipo feiras, essas coisas, que a gente tem o nosso stand, que nem a gente fez lá com vocês, né? Que a gente tem uma parte que é de educação ambiental interativa sobre o Saruês, a outra parte é a nossa lojinha para pessoas ajudarem. Eu faço com nossa equipe aqui oficinas nas escolas, palestras, projetos, né? Com a comunidade. Então, e uma coisa muito importante também, que para mim é a minha missão, né? Eu tenho um curso que é um curso que chama do resgate à reabilitação, que é de filhotes de saruês, né? Que é isso. Então, assim, mas nele eu trato muito assim, é um curso, na verdade, que é voltado para pessoas que, ou profissionais da área, né? Que queiram, então, biólogo, veterinário, auxiliar veterinário, tudo, ou qualquer pessoa, cidadão que queira aprender, porque fala muito da espécie, primeiro socorro. Então, assim, eu vou falar de toda a explicação da espécie, a biologia, a ecologia, a importância deles, resgate, primeiros socorros, como pegar primeiros socorros para cada situação, né? E as etapas de reabilitação, de alimentação correta, que é muito importante, porque as pessoas acontece muito isso. As pessoas encontram um animal, acontece saruês muito, ou com as maritacas também, filhote de aves, né? Encontra às vezes um filhote órfão porque a mãe morreu, ou porque caiu do ninho, e as pessoas cuidam em casa. O caso do saruê, ele é muito específico, a alimentação, a dieta. E as pessoas erram, né? Porque achismo, ou procura no Google essas coisas, e às vezes condena o animal, falta um nutriente ou erra alguma coisa na dieta, aquele animal começa a ficar, não pode voltar para a natureza, começa a desenvolver doença metabólica, ou fica muito manso, aí mistura silvestre com doméstico em casa, aquela confusão. Então, esse curso é muito para trazer isso assim, ó, para ajudar as pessoas a entenderem tudo sobre a espécie, e utilizarem isso em atividade de educação, de orientação para tudo, e para quem gosta e quer se aprofundar ou ajudar nessa área do resgate, da reabilitação, né, como que é toda essa etapa detalhada dos filhotes. Então, 13ª ou 14ª turma já? Essa é a 13ª, ia ser hoje, né? A gente tive um desafio aqui pessoal e vou adiar a data, mas eu vou lançar. Ia começar hoje. Ia começar hoje. E acabou que não deu certo aqui uma questão enfim, que eu tive que remanejar meu tempo. Aí tô com vocês, mas eu vou reorganizar a turma. Mas a gente já fez. Então vai ter em fevereiro ainda. São 3 dias.
3 noites, é ao vivo, assim, é online, na verdade é à distância, entendeu? A distância. Maravilhoso, e todo mundo participa, Muito as bom. pessoas ganham um material, e eu preparei um material muito exclusivo e muito específico de acordo com a minha experiência, assim, que é para cada fase, o que, que o animal Ah, que precisa, legal. é um curso completo. As pessoas sempre gostam muito. Ai, é maravilhoso. E eu já formei, isso aqui é meu orgulho, que eu já formei 115 pessoas de 15 estados do Brasil. Muito Né? Então, bom. é muito importante. E eu vou ser seu aluno, eu já te falei isso, é sério. Muito bom! Deixa o Sério, momento certo aí, que eu querido. vou ser seu aluno. Olha, é muita coisa legal para a gente conversar, né? Eu, eu vou pedir para você falar, só para fechar aí, o que, né, a pessoa quiser ajudar, é voluntário. Eu sei que tem um livro que dá para comprar online, tem Ai, os tem o nosso. chaveirinhos, Isso. tem umas coisas muito fofas, né? Uhum. Enfim, fale um pouquinho aí, ó, para quero ajudar a ONG, o que que eu faço? E depois eu vou finalizar aqui com um exemplo também de política pública, só para terminar, porque Maravilha. eu acho que é justo falar. Ó, o pessoal quiser ajudar a ONG, pode comprar os nossos produtos. A gente tem um lançamento no final que a gente fez no final do ano que é lindo, que é um livro de colorir educativo só sobre o saruês. Então é uma história é um livro de luxo, assim, todo caprichado, todo assim da melhor qualidade, com muito carinho, feito, pensado página por página, criado eu e Muito uma legal. Ana maravilhosa, que a gente vai contando a história do saruê, né? Tudo a vidinha deles, a importância deles, a vida deles na floresta e quando o homem chega, que eles têm que ir para a cidade, os desafios que eles passam e daí depois as crianças, as pessoas vendo eles no quintais, apreciando, as crianças gostando e falando dentro da escola. Esse poder da multiplicação de fazer o bem, falar, passar a informação adiante. Então, quem quiser pode entrar lá no nosso Instagram, tem um link de compra do livro. Quem quiser outros livros, itens da nossa lojinha, a gente tá para lançar a lojinha na Shopee, mas falta braços. Se alguém quiser ajudar a ONG de alguma forma em atividade de educação ambiental, redes sociais, criar conteúdo, a gente Tá, está super aberto. aberto. Super, tá bom? Bom, eu vou aproveitar que você falou aí, né, um pouquinho, eu vou rapidinho, tá? Ah, o Amigúrio, a Pis está falando aqui. A Pis é Os de crochê lindo, que a Vanessa, nossa artesã parceira, faz. Maravilhoso. Verdade. muito lindo, né? Eu ia só comentar que você falou de política pública, eu ia falar aquela hora e eu acho que é justo não deixar passar. Como é importante, né, a união. Lá através da Escola do Bosque do Saber, né, aqui na cidade de Indaiatuba, e que sirva de exemplo, né, eu acho que é por isso que a gente está aqui, né, para propagar. Em parceria, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, o SAI da cidade, né, com um especialista que a gente tem lá, que usou para desenvolver o projeto. Esse ano vai ser inaugurado, instalado a primeira passagem de fauna lá no bosque. Por quê? Foi observado. Por isso que eu falo, se você olha, se você quer enxergar, tenta enxergar, né? Porque observou isso que você falou, alguns saruês atropelados no caminho ali, porque ali é um contínuo de mata que foi, lá no passado, uma rua passa, né? Então eles saem daqui para cá e, uma vez ou outra, professores, funcionários do bosque, pessoas passando pela rua encontraram saruês atropelados. Opa, vamos dar uma pesquisada. E aí é lógico que realmente falta uma passagem de fauna. Então vai ser feita agora, já está o projeto encaminhado, e como um projeto piloto, né? Então, olha só, sozinho não faz nada, né? Mas é bacana essa união de todos, né? Um que viu, que falou para o outro, que reuniu com o outro. Não, eu consigo fazer o projeto. O Alex, que é um especialista lá, trabalha no SAI aqui da cidade, falou, não, eu desenho o projeto. E aí, olha, quantas mãos, né? E com o apoio do poder público. Acho que é isso, né, Érica? A gente tem que andar de mãos dadas, né? Com É uma certeza. causa de todos, né? Isso, com certeza. Doutora Érica, podia ficar mais, né? Ai, vamos fazer outros? Vamos mesmo, hein? O Olha, pessoal gostou? Espero que sim, nossa, o gente. pessoal tá adorando. Que bom. Acho que, sei lá, é tanta coisa, né? É o que eu falei, a gente vai para cá, vai para lá, mas é sobre isso. Demais, eu queria agradecer demais você ter disponibilizado esse tempinho seu,
que eu sei que é precioso. E o que eu puder ajudar daqui, conte comigo, conte Com com essa certeza, rede querido. de amigos daqui. Eu acho que no final, que você falou lá no comecinho, uma corrente do bem, e o É, bem vence, vence sempre. A luz vence. né? Obrigada, querido. Obrigada a todos que Ó, estão aqui apoiando a gente. obrigado, Junte-se a tá? nós, né? Estamos juntos. O meu tempo não é. Não, isso aqui faz parte, né, Sim, da gente. É o investimento dessa conversa boa, das pessoas muito juntas, de boa. falar sobre isso. É isso que a gente. Esse é o nosso trabalho, o tempo todo. Tá Dá bom, meu uma, amor? dá uma Obrigada, alegria no Alex. coração. Obrigado vocês. Uma boa noite aí para vocês, Boa tá? noite para Um todo mundo. beijo. Beijão, gente. Fica Obrigadão, com viu? Obrigado, Deus. pessoal que está assistindo a gente. Vou salvar lá, depois vocês assistem lá, tá bom? Quem não assistiu. Ah, que Obrigadão, viu? legal. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.